Olá, tudo bem? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber a doutora Ieda Aguiar. Ela é advogada, especialista em violência contra a mulher. Tudo bem com você, doutora? Olá, Fernando. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, estar aqui na TV Alerj e poder passar aí um pouquinho para o nosso público, para o seu público, sobre a violência contra a mulher, contra esse mal que, infelizmente, ainda está dominando a nossa sociedade. Verdade, e é um serviço muito importante e eu tenho certeza que até eu vou aprender muito com esse bate-papo nosso hoje. Verdade. Doutora, primeiro eu queria conhecer mais sobre a sua vida, sobre você, como é que foi, da onde você vem, como é que foi a sua infância, quem morava com você, como é que era na sua casa quando você era menina. Nossa, Me eu conta. sou de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, com muito orgulho. Aproveito aqui a oportunidade para mandar um grande beijo para o meu povo de Campo Grande. Eu sou filha do Dr. Cláudio Honor Aguiar, da professora Ieda Tomé. Eu tenho 6 irmãos, então eu sou de uma família grande. É o Rui, o Lincoln, o Franklin, o Danton, a Priscila. Ainda temos o Cláudio, a Jussara e outros que meu pai deixou aí pelo caminho. Passaram de seis. Então nós somos, eu sou cria de uma grande família que graças a Deus, com muito esforço, com muito trabalho, conseguiram encaminhar aí a filharada por um bom caminho. Caminho da educação, né? É uma filha de professora, com certeza não abriu mão de uma educação. Professora e diretora também de Pois escola, né? é, eu tenho essa honra também, Fernando, de levar o nome da minha mãe, né? Professora Ieda Tomé, que foi diretora durante 15 anos do Instituto de Educação Sara Kubitschek, Sim. que é uma grande escola, a maior escola da América Latina pública. Então, ela teve esse domínio com os alunos, com os professores, e a educação dela não era só no lar, também era educação profissional. E responsável por formar muitas professoras O também, Sara, o professores, Sara né? era escola. Na minha época, hoje não mais, mas na minha época era especialista em formação de professores, escola normal, que a gente Muito chamava, né? bem. E lá na casinha de vocês, em Campo Grande, A Rua da como é, Feira. como é que era esse dia a dia? Ai, nós éramos. Meus pais sempre foram muitos festeiros. É, Ambos muito gostavam. E uma família grande, quase todo mês a gente tinha uma festa, né? Impossível não ter um aniversariante. Então, nós éramos uma família muito alegre. Sempre fomos. Continuamos sendo, apesar de não termos mais os nossos pais conosco, mas nós, irmãos, somos muito unidos e somos muito festeiros. A gente gosta de estar junto. Hoje nós temos aí só eu e meus irmãos, quando nos reunimos, são mais de 50 pessoas. Então, uma festa pequena não existe para gente, é sempre muita gente. Então, nós criamos com meus irmãos cantando, a nossa varanda era lotada de amigos que participavam das baterias, guitarras, canções. O nosso irmão mais velho, Rui, cantou muito na noite de Campo Grande. Então, nós crescemos numa família muito alegre, graças a Deus. que legal. E quer dizer, uma família de músicos também, é isso? Família de músicos, Ah, só que eu que não. interessante. Eu vim com essa falha, eu não canto, eu Mas só fico nem, admirando. nem no karaokê, Não, eu prefiro no ficar assistindo. chuveiro. Não, Você é essa espectadora dos eu sou irmãos. espectadora, eu Ou prefiro melhor, não fã, né? arriscar. É aquela tiete ali dos irmãos, né? Esse dom eu não recebi deles, não. Nem uma dancinha de salão arrisca? Dançar a gente Ah, vai. sabia que ia achar. Também é uma artista. Não tem jeito, essa veia artística tá na família toda. Pois Família é, Aguiar. família Guiar. E qual é o tipo de música que se ouvia na casa de vocês nessa época, assim? Fernando, era de tudo. Quem Meus controlava a irmãos. vitrola O lá? Rui, o Rui Ah, era o vocalista, né? ah, O nosso cantor, até hoje. E o Franklin era mais da MPB, nós tínhamos o axé, então sempre foi um misto, bem eclético. bem eclético. Alguma música nessa época te marcou bastante?
Olha, as músicas que a minha mãe cantava pra gente. É. Aquelas músicas assim. O meu pai, por exemplo, que também era radialista, Hum. ele cantava, ele gostava muito de Um Dia de Domingo. Então tem músicas assim que quando a gente escuta, a gente lembra, vem Uhum. aquela saudade, né? E numa linha, assim, também de João Nogueira, Bete Carvalho, essa linha, assim, da MPB, M- Caetano Gil, o Caetano. Gonzaguinha, Eu era apaixonada pelo Fábio Júnior, tá? Fábio. Ah, Desculpa. uma novidade nenhuma pra gente, né? Quem viveu essa era, Eu vive essa era era, eu sou dessas. Eu era entendi. uma Mais romântica Fabete. você, Eu né? sou romântica. Uhum. E Eu os sou. irmãos mais pra cima, mas também romântico, eclético, como você diz, né? Eu sou a única, né? A mais nova, depois de mim, que veio a Priscila. Então, durante muito tempo, eu era a filha que era cuidada pelos 4 irmãos mais velhos. Nessas festas que vocês faziam entre família, que vocês comiam de bom ali? Que vocês mais lembram? Quem é que cozinhava? Ah, Comprava a pronto? galinha molho pardo da minha mãe. Eu sabia. Chamam de galinha cabidela também, né? É, Hum. Eu inesquecível. lembro, é engraçado que quando a gente lembra da nossa época de infância, a gente lembra também de cheiros, de sabores, Sim, né? sim. E quando falo disso, eu consigo lembrar do sabor da comida da minha O que mãe, mais que você consegue lembrar com carinho? com carinho, das brincadeiras com meus irmãos, das brigas, do mimo, porque meu pai me protegia. Então, A menina única era você, né? era a única. É, Durante ainda muito hoje. tempo, até os 12, 13 anos, eu era a Entendi. única. Por isso, muito protegida. Era protegida pelos meus irmãos, pelo meu pai. Que Então, eu legal. acho que muito do que eu carrego hoje, dessa proteção que eu tive, eu Além do tento. pai, os irmãos, né? Sim, fui criada com Protegendo. homens. É. Eu, eu, eu acho que muito do que eu tenho hoje na minha cabeça, na minha vida, é em decorrência da minha criação. Uhum. Tanto do meu pai como advogado, criminalista, quanto da minha mãe, que era uma fortaleza de mulher. Então, isso automaticamente passou para mim. Eu vejo isso. Sim, com certeza você herdou isso. Olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre o trabalho da Ieda, mas antes como ela chegou lá, como é que foi essa trajetória de vida, né, na parte educacional, na formação, e também matar as curiosidades sobre o direito da mulher. A gente se vê daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com Você Pode, com a doutora Ieda Aguiar aqui. E como é que foi o processo da sua formação? Como é que você escolheu esse ofício? Se é que você teve dúvidas, né? Porque na fase do ensino médio, a gente não sabe muito bem o que a gente quer da vida. Queria saber, você pessoalmente, se você já estava determinada do que você queria ou se foi descobrindo ao longo da caminhada. Eu não estava determinada, não. Mais uma Não, adolescente. pois é. Primeiro porque o meu pai ele era extremamente rigoroso. Eu vim de uma criação rigorosa. Meu pai era bem rigoroso. Ele era advogado e ele me impôs fazer o curso de direito. Não só a mim, como aos meus irmãos. Todos os meus irmãos fizeram o curso de direito. E ele falava assim: vocês podem escolher outra profissão, mas após vocês se formarem em direito. Então, eu e todos os meus irmãos são formados em direito. Hoje, apenas eu e o meu irmão mais velho que advogamos. Os outros fizeram concurso público. Então, eu queria fazer educação física. Essa era a minha vontade, de fazer educação física, de ter uma academia. Mas eu entrei muito novinha na faculdade. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, então, Moacir Schroeder Bastos, que era a nossa única faculdade de direito lá em Campo Grande. Hoje é a atual Unirge. E nós entramos, então eu entrei lá muito novinha, tinha que estudar de manhã, porque à noite era bagunça, e eu era aquela aluna, assim, que ia para a faculdade, que tinha que fazer o dever, que prestava atenção, que era referência, que tinha que ter as melhores notas. E eu me formei também bem nova por isso, né? Eu, com 22 anos, eu já estava advogando.
peguei minha carteira da OAB, fiz. Foi o primeiro ano que teve a prova da ordem. E isso nós já estamos falando aí já de... Eu me formei no ano de 1996. Eu vou para 30 anos como advogada. Então, depois que eu me formei, depois de 5 anos estudando e me especializando, eu falei, agora é esse caminho que eu vou seguir. E aí eu segui os passos do meu pai, que era um advogado criminalista, do júri, e me apaixonei pela advocacia. Então se apaixonou pelo direito durante o processo? Durante o processo. Na faculdade ou trabalhando? Na faculdade eu já comecei a ser abusada. Ali eu falei assim, não, vamos. Eu já ia para a delegacia junto com meu pai. Eu fiz tribunais de júri, fiz vários tribunais de júri. Ainda como estagiária, eu comecei a atuar na Defensoria Pública. Eu fui para o presídio Talavera Bruce para poder atender, que é um presídio de mulheres, para dar atendimento às mulheres lá. Então, ali esse foi o primeiro contato que eu tive com mulheres. E ali eu dei vários atendimentos a processos que estavam parados, nós conseguimos dar andamento. Eu fui uma das primeiras conciliadoras quando surgiu a Lei do Juizado Especial Cível, e eu fui trabalhar no Cesarão. Santa Cruz. Exato. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Cesarão, em Santa Cruz, e foi bem no meio, era o Centro Comunitário de Defesa do Consumidor. E ali eu tive que... muito nova, eu tinha 20 anos de idade, e já como conciliadora de uma lei nova, que eu ainda nem era formada, isso foi em 95. Então, ali eu fui atender pessoas de situações que não existiam ainda, que o Juizado Especial foi criado em 95, no ano de 1995. E ali eu fui atender pessoas até por briga de galinha, pessoas que iam armadas para a sala de audiência, e eu tinha que saber conduzir isso. E não existia computador, ali era máquina de escrever ainda, então eu tive que preparar todos os acordos ali na hora. Se errasse, tinha que digitar tudo novamente. E os processos eram físicos. Foi uma experiência profissional imensa na minha vida. Uma doutora desde o analógico ao digital. Desde o analógico. Eu sou do tempo exatamente onde eu pegava processos físicos, onde eu tinha que, para saber andamento de processo, nós tínhamos que ir aos cartórios. Se eu tinha um processo em Angra, eu tinha que ir a Angra. Hoje nós temos o computador, que a gente vê todo o nosso processo pelos sistemas dos tribunais de justiça, mas há uns 30 anos isso não existia. Então era levar o carrinho com os processos, era saber o nome dos serventuários que estavam à frente do seu processo, tinha mais um entrosamento entre as pessoas. Hoje não existe isso. Hoje, às vezes, eu tenho um processo que eu não sei quem é o serventuário que está com ele, porque é tudo online, tudo virtual. Nossa, melhorou, né? Ficou mais leve, talvez? Ficou mais prático. Mais prático. Prático, praticidade. E ficou menos sim. Ou mais emocionante? Menos. Eu sabia. Menos emocionante. Pegar, desfolhar um processo, né? Estar ali no embate com o serventuário para poder dar andamento. Isso daí fazia parte da advocacia e hoje não existe mais. Olha, que interessante, né? Saber o antes e o depois da advocacia. Não, é outra a advocacia. Evolução. É uma evolução. É uma outra advocacia hoje. As pessoas que pegaram essa parte digital não têm ideia do que é advocacia raiz. Raiz, muito bom, muito bem colocado. A advocacia raiz, aquela que usava os carrinhos. Usava os carrinhos. Muito peso nos papéis. Papel pesa, tá, gente? Isso, e para máquina de datilografar, porque... o curso de datilografia. Eu bonitinho fiz, e foi aí. Bem aproveitado. É isso aí. Agora as unhas feitas duram bem, né? Sem a datilografia, duram mais tempo. Duram. Porque não é possível que naquela época da máquina Olivetti não se quebrasse uma unha, desfizesse uma tinta. Eu fiz o curso de datilografia, saí lá como exímia datilógrafa. Nossa, exímia aluna, datilógrafa, aí, tá vendo? Aquela menina da carteira da frente. Da carteira da frente. Será que isso tudo veio mesmo, nasceu com você, ou teve uma mãozinha do seu pai que era bem exigente na criação? O meu pai sempre foi. Meu pai e minha mãe sempre foram muito rigorosos. E
E isso eu também acabava me cobrando, né? Eu Sim. tinha essa obrigação de dar esse retorno para Tenho certeza que eles. até hoje você se cobra muito. Eu me cobro, É, é tá no seu verdade. DNA. E o que que motivou você a ser doutor, então? Foi imposição do seu pai ou foi Foi, outra coisa? primeiramente foi imposição, foi imposição. Aí depois que eu me formei e me apaixonei pelo direito, eu falei assim, ele sabia o que estava fazendo. Depois que você passa na prova da OAB, é que você escolhe a vara que se vai atuar, É a área de a área atuação. de atuação? Então, na verdade, quando a gente começa, a gente já passa, quando está estudando, a gente já passa a ter uma ideia do que a gente quer. Uhum, E, em virtude do meu pai ser criminalista, eu me apaixonei pelo crime. uhum, Do lado de cá, tá, gente? Só claro. para deixar claro. Pelas soluções da criminalística. Isso. Então, eu me apaixonei pelo tribunal de júri, pelas audiências criminais. E então foi assim, foi fluindo de forma natural. O que vinha para ele, não que ele tenha segurado a minha mão. Não. Eu tive que me virar sozinha e ele foi claro nisso. Ele falou assim: agora o caminho é contigo. E eu fui. Meus clientes vinham até mim para me procurar, eu ia para a delegacia, eu tive que conhecer os delegados, conhecer os inspetores e ser abusada e entrar, porque advogado tem que ser abusado. O que que é uma advogada abusada? É não ter medo, é não ter medo. É encarar e saber que se você está ali para lutar pelo direito do seu cliente, você tem que ir até o fim. Porque se você fraquejar, você está se igualando ao seu cliente. Porque quando um cliente vem até você, ele está procurando uma solução para a sua vida. Então, como é que nós vamos mostrar qualquer tipo de Fragilidade. fraqueza ou de desconhecimento para poder representar o seu cliente? Você acha que sendo mulher teve que se esforçar mais? Até hoje. Até hoje. Até hoje, para eu poder me mostrar que eu posso ser igual ou até melhor do que um homem, é uma luta diária que eu e qualquer mulher enfrentamos. Por exemplo, hoje, o que que você poderia passar com tamanha experiência, com um currículo enorme, com muita vivência, advogada raiz, como você mesma diz, Sim. mas as pessoas que te conhecem à primeira vista não sabem muito bem disso. E pelo simples fato de ser mulher, você precisa sempre estar conquistando o respeito aonde você vai? Então, tem pessoas até que falam assim: nossa, a Ieda não é muito de ficar de conversa, a Ieda não gosta muito de participar, porque a Ieda gosta de trabalhar. E o meu trabalho hoje, principalmente, é dentro do meu escritório, é atendendo meus clientes, cumprindo os meus prazos, fazendo as minhas petições. E eu não tenho muito tempo para estar em grupinho, de conversa, porque eu tenho família, eu tenho minhas filhas também, eu tenho a minha vida. Então, hoje, se eu não consigo cumprir com a minha obrigação como advogada, aí a gente passa a ser excluída. A gente passa a ser apontada lá, olha, perdeu um prazo, perdeu um cliente. Ou seja, a busca da perfeição ela é É diária para você, diária. enquanto às vezes você pode ter assistido alguns colegas falharem e não serem tão julgados quanto você seria se essa falha fosse sua, né? E é a verdade. Deu para entender, deu para entender. Parabéns por essa luta diária, porque ser mulher nesse país não é fácil, Não é né? fácil. Não é fácil. E é por isso que eu me esmero tanto em defender mulheres. Uhum. Porque eu digo para você uma coisa, Fernando, apesar de nós não termos adentrado ainda no assunto sobre Não, o que eu você que atuo, manda, você que entra nesse assunto. nós mulheres temos sim que estarmos todos os dias fazendo prova da nossa competência. Por quê? Porque senão nós vamos ser engolidas pelo machismo. E muitas vezes o machismo não vem só do homem, não. Da própria mulher Da também. própria mulher.
Por exemplo, A mulher vive num mundo competitivo entre elas. entre elas. Então, são poucas as mulheres que vão querer segurar a sua mão e falar: caramba, essa me representa. Incomoda para algumas mulheres saber que ela conseguiu, mas você não. Então, a gente vê prazer, às vezes, de algumas advogadas, de algumas outras mulheres, quando vem que você não consegue algo na sua vida. E isso é triste, né? Demais. Infelizmente, as mulheres não são unidas como os homens. Se fôssemos unidos, nós estaríamos muito mais longe. Eu tenho certeza disso. E eu também, porque a humanidade depende da mulher, senão não existiríamos. Não só, né, estou falando de parto, nem de gestação apenas, que é parte do processo, mas como você acabou de dizer, a força que a sua mãe te passou. O pai passou, por um outro lado, a exigência da instrução, né? Parece que a mãe te fez ser mulher e acolhedora, até mesmo com outras mulheres, e o pai te fez ser inteligente, te incentivou a ter informação, porque é, a gente pode notar nas imagens suas, tanto de hoje quanto de jovem, você é uma mulher bonita. E uma mulher Obrigada. bonita, ela precisa, se ela tiver também um pouco de quociente emocional, que eu não digo mais inteligência, né? Porque o quociente vem da emoção, porque a emoção ela pode danificar a inteligência. Sim. E você, além de ter a sua formação, me parece, pelo que eu te conheço, que você tem um controle emocional também muito grande. Afinal de contas, você, por exemplo, as suas clientes te trazem histórias assim, ao meu ver, muito pesadas de violência. Sim. Você se envolve emocionalmente com as suas clientes? Você tem esse controle para passar segurança para elas? Como é que você lida com isso, doutora Ieda? Então, como eu já disse, eu já vou aí para 30 anos como advogada. Uhum. Os meus últimos 16, 17 anos, eu tenho me dedicado às causas de violência contra a mulher. No início da carreira, eu me envolvia emocionalmente. Várias vezes eu fiquei sem dormir, buscando uma solução para aquele caso, me colocando no lugar do cliente. E eu falo isso até para os novos advogados também, que isso é normal. Isso é normal acontecer isso na nossa vida, de nós acharmos, de nós nos envolvermos emocionalmente com um caso. Porque nós estamos lidando com vidas, né? Lidando com emoções. Então, não tem como nós não nos envolvermos com isso. Mas depois que eu percebi que elas precisam de mim, a gente acaba criando, o Fernando, uma armadura. Uma armadura porque se eu chorar junto com ela, quem é que vai segurar a mão dela? É aí que você encontrou o caminho de estar firme, né? Hoje eu chego, seja o caso que for, eu chego em casa, eu tenho as minhas filhas, eu cuido da minha casa, eu cuido das minhas filhas e vou dormir, porque no dia seguinte eu sei que vai ter outra mulher que vai precisar de mim. Infelizmente, né? Sim, infelizmente. Então, eu criei uma armadura que é minha proteção para a minha vida, para a vida da minha família e principalmente para a minha cliente. Você pode revelar pra gente que armadura é essa? Qual é a técnica que você utiliza para ter não me envolver. Eu tratar aquilo como um caso. Entendi. Eu trato aquilo como uma... Teu problema é esse? Então, o caminho que eu preciso fazer para resolver o seu problema é esse, esse, esse. E vamos lá. Vai me dar a mão? Eu te tiro do fundo do poço. A mão está aqui. Porque quando as mulheres procuram uma advogada, quando elas resolvem procurar um profissional para resolver esse problema da vida dela, elas já estão no fundo do poço. E elas não querem procurar suas famílias, não querem procurar seus amigos, porque elas têm vergonha. Elas têm vergonha de, muitas vezes, um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, um amigo falar: eu te avisei que ele era assim, você não quis me ouvir. Então, elas não querem ser julgadas. Elas precisam de ajuda.
não de julgamento. Acolhimento e não julgamento. Então, é um momento que nós temos que ter uma sensibilidade de falar assim: olha, a justiça está aqui, o caminho, a estrada que tem que percorrer não vai ser sua mãe, não vai ser seu pai, não vai ser seu amigo, vai ser seu advogado. Então, agora eu preciso que você me dê a mão e vamos comigo e siga as nossas orientações. Agora, doutora Ieda, eu vou pedir para sentar aquela Ieda simpática, né, que veio até agora, família, né, uma grande mãe, uma grande filha, uma grande irmã, essa figura amiga maravilhosa que você é. E agora eu preciso conhecer o outro lado da Ieda, né? Não estou dizendo a Ieda má, mas a Ieda justa. Que tipo de histórias que chegam na sua mesa para você resolver? Então, Fernando, antes de falar das histórias, eu preciso explicar para você e para o nosso público, para o seu público, sobre o que a IEDA faz, o que a IEDA atua, o que é a defesa das mulheres. Depois da criação da Lei Maria da Penha, houve uma mudança abrupta no Código Penal, onde as mulheres passaram a ter uma lei que as protegesse. E quando a gente fala em violência contra a mulher, é importante ressaltar isso e é importante trazer esse conhecimento. E quando eu falo trazer esse conhecimento, não é só para as mulheres, né? É principalmente para os homens. Porque quem comete o crime são os homens. Então, é eles que, muitas vezes, eles estão cometendo o crime e não sabem. Porque eles falam assim: ué, mas o meu pai fazia isso com a minha mãe e nunca deu em nada. Meu avô fazia com a minha avó. Isso acontece na minha família, isso é crime? Uhum. Nunca aconteceu nada com eles. Então, eles naturalizaram o tratamento, a violência contra uma mulher, como se fosse algo normal. Eu lembro daquela entrevista aí marcante, até, acho que ninguém se esqueceu, do ex-goleiro do Flamengo, Bruno, que durante praticamente uma coletiva de imprensa, todos os canais e câmeras ali em cima dele, e ele olhou e disse assim, com o nariz em pé: quem nunca saiu no tapa com uma mulher? É o que você acabou de dizer. Sim. Já está há muito tempo comum na cabeça de alguns homens. Pois é, mas aí você está falando da violência física. É aí que pega. Porque não é só a violência física que existe nesse contexto. Então, quando nós falamos de violência doméstica, violência contra a mulher, ela não é só caracterizada com a violência sexual, com a violência física. Nós temos também a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Os dois primeiros, o sexual e a violência sexual e a violência física, muitos sabem que estão cometendo, né, uma agressão, um estupro, uma tentativa de estupro. Ali eles sabem que estão cometendo crime. Mas muitos não sabem quando eles atingem o psicológico da mulher, quando eles E eu vou te falar uma coisa, para mim, pela experiência de vida que eu tenho profissional, a violência psicológica é uma das piores que tem. Porque a violência psicológica é irreversível. Uma mulher que sofre uma violência psicológica, uma mulher que tem o seu psicológico abalado, ela nunca mais volta a ser o que ela era antes. Então, conseguir passar para a mulher que o que ela está vivendo dentro de sua casa é uma violência psicológica, é uma violência moral, é uma violência patrimonial, quando ela consegue identificar isso, aí ela consegue ver: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu sou vítima de um crime e não sabia. Então, no próximo bloco, a gente vai passear sobre esses tipos de violência e vamos aprender sobre todas elas. Por favor, não saia daí, que o assunto é muito sério, produtivo, educativo e interessante. Até já!
Estamos de volta com Você Pode e doutora Ieda Aguiar. Quais são os tipos de violência, então? Porque na cabeça de muita gente é só se tiver olho roxo, uma cicatriz, violência física, algo que possa apresentar na delegacia, no corpo de delito como prova. Não é só esse tipo de violência que é configurado crime. Não, não. Aí nós estamos falando sobre as violências físicas, nós estamos falando sobre a violência sexual, né? E eu vou te falar, Fernando, que muita gente também, muitos homens não sabem. Eu sou casada com ela, então eu tenho a obrigação, ela tem a obrigação como mulher de manter relações sexuais. Ué, casados? Não, não é não. A gente usa isso. Mesmo casado? Mesmo casado. Se a mulher casada e fala assim, eu não quero, e o marido faz de forma forçosa a relação sexual, é estupro. Então, o que o marido tem que fazer nesse caso, quando a mulher já não tem interesse sexual dentro do casamento? Como ele deve proceder de forma correta para que os dois saiam ilesos dessa? Bem, se for ali um momento... que não tem jeito mesmo. Então, quando não tem jeito mesmo é a separação. Separação. Óbvio. Isso. Bem, nosso relacionamento não está bom a ponto de nós não termos nem mais relações sexuais. Não tenho como manter esse relacionamento. Então procure os meios legais e vai para o divórcio. E quando a esposa não quer se separar, mas não está afim naquele dia, naquela semana... brigaram, teve ali um momento ruim, ou o homem bebeu, se excedeu, não importa. Se foi de forma forçosa, é estupro. Se a mulher disse não, é estupro. Mesmo sendo namorado, mesmo sendo marido. Então, mesmo casada no papel. Mesmo casada no papel. Com aliança no dedo. Não é não. E ponto. Isso serve para Sim. qualquer tipo de relacionamento. Muito bom. Então, se sentiu forçada, se tá tendo qualquer tipo de pressão para manter relação sexual, ou até mesmo o abuso, porque quando a gente fala em violência sexual, não é só a conjunção carnal. É o passar a mão, é o apalpar, é o agarrar. Isso também pode ser configurado um estupro. Então, muitas pessoas acham, mas não vai ter prova nenhuma do crime porque não houve a conjunção carnal. A pessoa está equivocada. Então, e detalhe, a palavra da mulher prevalece. Como que a mulher se defende nesse caso? Ela precisa de um vídeo? Ela vai lidar com um delegado, na maioria das suas vezes um homem. E como que ela vai explicar, sendo casada, no papel, morando com seu cônjuge, que está sofrendo uma violência dessa magnitude? Então, o ideal é que ela consiga alguma prova, alguma gravação, vídeo. Eu sempre oriento aos meus clientes terem o máximo de provas possíveis. Bota um celular para gravar, faz uma filmagem, mensagens de WhatsApp, alguma coisa. Não teve isso, ela vai à delegacia, ela vai fazer o registro de ocorrência, de preferência numa DEAN, mas se não tiver DEAN próximo à sua casa, qualquer delegacia, faça o registro de ocorrência. Se ela se sentir ameaçada, ela pode requerer a medida protetiva de afastamento, faz o registro de ocorrência, ela vai passar por uma avaliação psicológica e social, e eles, tanto os inspetores quanto os profissionais, eles já são habilitados para poder ouvir a mulher e transcrever se aquela mulher ali está passando por alguma situação de risco, alguma situação de violência. Então, o magistrado, na hora de dar uma decisão, ele vai baseado na palavra da mulher, que tem força, e também nos demais elementos. Testemunhas, se tiver vídeos, como eu te falei, fotos, mensagens, mas a palavra da mulher prevalece. E quanto mais elementos... mais fortalece um processo criminal. E a palavra da mulher. Sim, sim, sim. Muito importante. E isso nós estamos falando da violência sexual. A física, a mesma coisa. Mesma coisa. A física passa, às vezes, a ser mais fácil de provar, porque é visível, né? Então, vai a mulher que passar pelo soco, corpo de delito, foi ao hospital, teve o atendimento, tem foto, foi ao exame de corpo de delito.
Então passa a ser mais fácil de provar. Uhum. Mas sabe o que é o mais difícil, Fernando? É a mulher aceitar. Aceitar a violência que está recebendo. Não, aceitar como violência, né? Aceitar como violência. Porque o passo mais difícil que tem num processo que tramita no juizado da violência doméstica é a aceitação. Muitas vezes as mulheres não querem enxergar e não querem aceitar que elas estão sendo vítimas. Elas falam, foi só um momento, hoje ele não estava num bom dia. E esse bom dia vai se replicando. Acontece que tem uma questão também muito comum, que são as dependências. Muitas das vezes essas mulheres são dependentes emocionais, dependentes financeiramente, dependentes por manter a família, Sim. dependentes religiosas, porque tem regras e doutrinas Sim. a serem cumpridas a favor da família, que eu não estou aqui expondo opinião sobre essas dependências. Mas isso é verdade. Mas elas existem. Existe. E como é que a mulher pode sair de uma situação de violência, seja lá qual for, com uma dessas dependências? Então, é justamente isso que eu ia falar. Hum. A violência física e a violência sexual, a mulher vai lá, pede medida protetiva, faz o divórcio, pum, foi cada um para sua vida e acabou. Agora, uma mulher que vive uma violência psicológica, uma mulher que vive uma violência moral, uma mulher que já está presa num relacionamento abusivo, que é completamente dependente emocional daquele homem, é muito difícil ela conseguir se afastar desse agressor. Muitas das vezes ela tem que voltar para casa depois de sair da DEAN, né? Eles são extremamente manipuladores. Eles são mais perigosos do que, às vezes, um homem que vai cometer uma violência física. Porque a manipulação é diária, é o tempo inteiro. Ele mexe com o psique da mulher. A mulher não consegue... Uma mulher que ia para uma academia deixa de ir, porque ele fala, você não precisa mais ir para uma academia porque eu te acho linda. E tira a mulher da academia. E talvez ali ela estivesse com seus amigos, estivesse cuidando da sua saúde, estivesse num momento de distração. As amigas que andavam com ela, ele não quer mais porque tem inveja do relacionamento. É o que eles usam. Sua amiga não gosta da gente. Ela não consegue ninguém e está querendo destruir. Talvez seja a rede de apoio dessa mulher ela se que ele vai minando. E ela acredita, e ela se afasta da amiga. Sua mãe é uma cobra. Sua família não quer o nosso bem, se afasta da família. Quando você vai ver, aquela mulher, ela só tem ele. Ele é a única pessoa que salva a vida dela. E aí ela larga o emprego, ela larga os amigos, ela larga a família, ela larga a academia. E ela só tem aquele homem para se sustentar, para conversar. E como tira uma dependência psicológica que essa mulher já está vivendo? Eu digo que eles costumam colocar uma mulher dentro de uma gaiola e só eles têm a chave. Então, quando a mulher consegue identificar que ela está completamente tomada por uma dependência emocional, aí vamos lá, como essa mulher vai sair disso? Primeiro é a aceitação. Eu hoje sou dependente emocional desse homem. E é muito triste, tá? As mulheres que vivem uma dependência emocional, e nem sempre, Fernando, as mulheres que são dependentes emocionalmente são dependentes financeiras. Às vezes as mulheres têm a sua independência financeira, têm até muito mais recurso financeiro que o homem, só que elas se entregaram. Elas entregaram a vida delas. Não podemos esquecer que se trata de uma mulher, acima de tudo. Sim. Tem amor, tem sensibilidade, tem maternidade, tem carinho, tem tudo isso. Então a entrega parece que é muito maior. Muito né? maior. E para conseguir, em alguns casos. E para conseguir tirar, desencaixar essa mulher desse homem, é uma dor muito forte. Elas sofrem muito. Elas precisam de tratamento psicológico, elas precisam de uma rede de apoio com elas. Elas precisam... Muitas vezes as amigas falam assim, você me trocou por causa dele, agora vem me procurar de novo.
Não façam isso, Não façam meninas, isso. Eu falo mulheres. sempre isso. Não façam. Não façam isso. As mães, a mãe, o pai, os irmãos, ué, agora a gente voltou a servir? Porque é o que Olha, você tem frases de acontece. impacto realmente muito. Não tem como não se identificar e não pensar. Eu já ouvi isso, Já já. ouvi isso, né? Mas Nossa, é. aí, doutora. Então as mulheres, elas falam assim: eu não quero ouvir isso da minha mãe, eu não quero ouvir isso do meu pai, eu não quero ouvir isso dos meus amigos, então eu vou viver nesse mundo. Uhum. E ali elas estão. Aí o que acontece? Elas engordam, porque elas não vão mais para academia, elas estão vivendo numa depressão, Se alimentam mal por se conta alimentam disso. mal, se vestem mal, aí começa a vir a violência moral. Que aí fala assim: olha só, quando casei contigo você era lindona, agora tá aí gorda, tá aí que não se faz isso, que não faz aquilo. Aí começa a atingir a moral, você não serve para mais nada. Nem como mãe você está servindo. E o índice de mulheres que sofrem de depressão em virtude da dependência emocional é muito grande. E pior, de suicídio. Mulheres que já não veem mais saída para a sua vida cometem suicídio. E às vezes o suicídio é aquela coisa bem lenta, tá? É remédio para dormir um dia, remédio para dormir outro dia. Aí causa uma doença física nela. E aí vai falar, tá vendo? Olha, nem cuidar dela. E elas ainda saem como loucas, né? Porque são assim que os homens falam. Essa mulher é louca. Olha como é que ela tá. Nem se arruma direito mais. E vem dizer que a culpa é minha. Porque o que acontece? Eles transformam a vida de uma mulher e elas ficam abaladas e destruídas emocionalmente. E depois de elas já chegarem ao ápice, que é a depressão, elas são taxadas de loucas. E aí é muito difícil a mulher ter coragem para buscar um outro caminho. E aí que eles vêm. Falam assim, você precisa de uma profissional. Você precisa procurar hoje um advogado para saber quais são os seus direitos. E aí elas vêm. Então, eu costumo falar, eu até comentando isso com você, né? Uhum. Que quando chegam ao meu escritório, eu já consigo identificar, pela forma física da mulher, o grau o grau que aquela mulher já está violentada emocionalmente. Elas são a forma dela se portar, elas costumam ficar sempre, elas não encaram, elas são muito chorosas. Lá no escritório eu digo que se eu tiver que atender uma mulher por 1 hora, na verdade vão ser 2 horas, porque uma vai ser de acolhimento e a outra para poder passar qual o direito que ela tem. Nossa. Porque elas choram muito, são muito chorosas. É porque elas conseguem enxergar na gente, na advogada que atua nessa área, uma forma, uma luz no fim do túnel. Falou assim, eu vou conseguir sair disso. Então é quando a gente consegue demonstrar para aquela mulher que ela está sendo uma vítima, de que aquilo que ela está passando, tantas outras mulheres também passam, não é uma exclusividade dela, porque elas acham que aquilo só acontece com elas. Então, quando elas conseguem enxergar que isso é comum e que elas conseguem sim, que elas vão conseguir dessa relação, sair desse relacionamento abusivo, desse relacionamento tóxico, desse relacionamento narcisista, quando nós conseguimos mostrar para ela, e quando eu vejo que depois essa mesma mulher, alguns meses depois, retorna já rindo, sorrindo, me abraçando, e aí eu vejo que tudo valeu a pena. Valeu. Nossa. Isso acontece muito, tá? Tem mulheres que que desistem no meio do caminho, porque realmente não tem força, é uma pena, mas aí vem a questão de ter filhos, vem a questão da dependência financeira, vem a questão da ameaça, o que eu vou fazer com meus filhos, para onde eu vou, o que meus filhos vão comer. Então elas preferem se acomodar num relacionamento abusivo, viver aquele inferno que elas vivem, do que ver os seus filhos passando necessidade. Ou seja, viver pelo outro, não Viver por ela. Não por ela. Elas desistem da própria vida em prol dos filhos, mas as mães fazem isso. Mãe, né? Mãe faz isso. Isso acontece muito.
Isso acontece, infelizmente, isso acontece muito. Me diz uma coisa, agora um pouco polêmico. Você já viu algum tipo de mulher que se abriu para você, buscou ajuda, orientação, chegou aí para frente e de repente ela se arrepende, ainda às vezes ela ainda está apaixonada nesse relacionamento narcisista, nesse relacionamento abusivo? Existem mulheres que recuam por amor ainda? Tem. Eu vou te contar, assim, brevemente um caso Hum, de uma psicopedagoga. nossa. Ou seja, e ela estava fazendo mestrado em violência contra a mulher. Ela sabe tudo que ela está vivenciando, Inclusive tecnicamente. tecnicamente. E ela falou: Ieda, eu sou dependente emocional. Eu consegui 3 medidas protetivas. 3 por quê? Eu fiz a primeira, ela voltou. A segunda, ela voltou. A terceira, ela ficou roxa dos pés à cabeça. Eu consegui a medida protetiva. Eu fui com o oficial de justiça até a casa deles para poder dar ciência da medida protetiva, porque para ele era mais uma medida protetiva que ela ia desistir. Então, eu acompanhei o oficial de justiça. E quando eu estava lá com o oficial de justiça, ela ajoelhou aos pés do oficial de justiça, chorando aos prantos, e pediu: pelo amor de Deus, não tire esse homem da minha casa. Aí eu olhei para ela e falei assim: o que eu, como advogada, o caminho jurídico que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu falei assim: ela precisa de um tratamento. Ela precisa de um tratamento psiquiátrico, porque ela já faz o tratamento com psicólogo, ela tem todo o acompanhamento, e ela sabe. Ela fala: eu prefiro, para ficar sem ele, eu prefiro morrer. Nossa. Realmente é preciso buscar também na origem dessa pessoa, dessa cliente, na infância dela, da onde vem essas dependências, porque nem com 3 medidas protetivas ela consegue seguir a vida dela, tocar a vida dela adiante. Ela não dormia, ela falava. Não Ela dormia chorava. pela violência do marido ou pela A ausência? ausência dele. Ela Olha aí. falava que a ausência dele, ficar sem ele, doía mais do que qualquer dor física. Uhum. Ela falava que era uma dor interna, que ela não conseguia se alimentar, ela não tinha mais prazer de sair. E quando ele voltava, acho que era como uma droga que alimentava, Tô entendendo. é o que fazia ela conseguir viver. Isso nos faz entender, doutora, que realmente eu sou obrigado a te dar razão. A violência psicológica parece ser mais violenta. Porque ela parece ser mais controladora. Porque vem da própria mente da mulher. Como nós controlamos a nossa mente? Como se controla a mente A própria de uma mente pessoa que é completamente dependente emocional? de alguém. É difícil. Eu acredito que até para esses profissionais, psicólogos, psiquiátricos, para eles também deve ser uma condução bem difícil conseguir tirar essa dor dessa mulher, tirar essa dependência dessa mulher. É muito complicado. É uma dor que você vê nos olhos da mulher. Entendo. Olha, me pediram para fazer uma pergunta para você e até eu falei, será que eu deveria fazer? Será que é da área de atuação dela? E, claro, não tirando o crédito, né, de tudo que você está falando até agora, infelizmente é muito comum a violência para com as mulheres. E existe também o inverso, um homem que, na maioria das vezes, ele não reclama da violência, né? Mas em um dos meus casamentos, eu já ganhei uma garfada no fêmur dentro do meu próprio estúdio trabalhando por alguma coisa que não concordamos ali no momento e era um assunto simples de resolver, banal, sabe? Nada assim. E eu já fui casado com uma pessoa bem nervosa e ao ponto de explodir fisicamente. E eu confesso aqui que eu não teria coragem, pelo menos até te conhecer, não teria coragem de fazer qualquer tipo de denúncia por vergonha ou machismo estruturado na sociedade, porque nós homens somos criados para ser homens, mas
a maioria das vezes não da forma correta. Sim. Quem me formou homem foram as mulheres. Então eu me tornei um cara mais sensível, mais educado, mais seguro, mais tranquilo. E se eu me relacionar com uma pessoa que não entende isso, passa a abusar um pouquinho, sabe? Até chegar ao ponto de constituir uma violência. Como é que o homem deve agir nessa hora? Isso é normal, tá? Os homens perguntam isso, tá? Desculpa, isso é eu me senti até normal. aliviado, porque perguntando isso pra você... Eu fiz uma palestra numa indústria em Campo Grande para 600 homens. Então imagina como foi a indignação deles ouvirem uma mulher falando de violência contra a mulher. Então, ali uma das perguntas foi justamente essa. E se for com o homem? Aí eu digo, o Código Penal não foi revogado. O Código Penal existe para punir homens e mulheres que cometem crime. Então, se uma mulher te agredir, se uma mulher te violentar, ela vai responder criminalmente pelo crime. Mas o índice de violência contra a mulher é tão grande que absurdamente foi necessário criar uma lei própria. Eu concordo com você. Então, todos os crimes que mulheres cometem, elas vão responder e vão ser penalizadas. Mas ainda é ínfimo diante da quantidade de vítimas, de mulheres que são vítimas de violência. Nem se compara. Era ótimo se não precisasse ter uma lei para proteger mulheres, não é, Fernando? Sim, concordo. Mas se existe uma lei, é porque a nossa justiça, é porque os legisladores viram a necessidade de uma punição mais rigorosa contra esses homens. Então, na verdade, o que falta aos homens é a atitude, né, de fazer a denúncia. Porque eles seguram essa violência, esse casamento. Existem, mas não registrados. Mas a delegacia está aí para receber homem e mulher. Entendi. A DEAN está aí para receber as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Que o número é... E vou te falar uma coisa. Ainda o que se registra numa delegacia, numa DEAN, ainda é ínfimo diante do que efetivamente acontece. As mulheres ainda têm medo, as mulheres ainda têm vergonha, as mulheres ainda não sabem reconhecer os seus direitos. Por isso que eu sempre falo, onde eu vou, onde eu sou chamada para falar sobre violência contra a mulher, é o seguinte: mulheres, identifiquem os primeiros sinais do abuso. Identificar os primeiros sinais de um abuso, lá no início de um relacionamento, é a melhor forma de você evitar um dano maior. Esse é o conselho que você dá para as mulheres nesse momento? Sim. Identificar os primeiros sinais. Aqueles sinais silenciosos. Aqueles sinais quando você começa um relacionamento e o seu namorado começa a puxar teu cabelinho, dá um chutezinho embaixo da mesa, dá um beliscãozinho porque não gostou de um sorriso seu, alguma coisa. Esse é o início de um homem violento. Hoje ele está fazendo isso. Mais tarde, ele vai pegar uma arma, mais tarde ele vai tentar te enforcar, ele vai ser mais agressivo. Em tempos de conectividade, né? Também tem muita violência aí. Deixa eu ver seu celular ou não deixa, porque tem senha. Isso também pode configurar como o início de uma identificação de violência. Sim, o abuso moral, o abuso psíquico, querer controlar a sua vida, querer controlar o teu celular, com quem você está falando. Que grupos você está. Isso, assim. Querer controlar a amizade que você está, que você não gosta da sua amiga, impedir você de estar com seus familiares, impedir você de usar a roupa que você gosta. Isso tudo, quando a mulher consegue identificar no início de um relacionamento que o homem é abusivo, ela tem que falar logo: tô fora. É pular fora desse tipo de relacionamento, porque se ela mantiver um relacionamento desse, mais tarde vai ser pior. Tô entendendo. Bom, entre todas essas violências, né, desde a psicológica, moral, eu acho que a gente não falou sobre a violência patrimonial, né? Porque é uma coisa nova que eu aprendi agora há pouco com você mesmo, assistindo os seus conteúdos. Explica pra gente melhor o que é essa violência patrimonial. A gente chama também de estelionato sentimental, né? A violência patrimonial é quando o homem
E toda vez que eu falar homem é porque eu estou falando de violência contra a mulher, Tá. tá? Voltando ao assunto, Isso, violência contra a contra a mulher. mulher. Isso Específico. não significa, muita gente falar, que a mulher não cometa isso. Uhum. Sim, existe o Código Penal que está lá para isso, tá? Mas em termos de violência contra a mulher, o homem que controla o salário da mulher, você trabalhou, salário transfere para minha conta que quem vai administrar sou eu. Nossa, existe isso mesmo? Muito. O homem que pega um cartão de crédito e, pum, passa o cartão de crédito da mulher todo. E Contas quando foi conjuntas, né, também? Conta conjunta, mas quem administra é ele. Hum. É ele que diz qual é a roupa que vai comprar, mas para ele compra melhor. Isso acontece demais. É financiamento da... Casou com uma mulher que tem casa, que tem carro, o homem sedutor, o Dom Juan, que já conquistou a mulher a ponto dela já estar naquela dependência emocional, já consegue fazer com que ela transfira a casa para o nome dele, um veículo para o nome dele, consegue fazer um financiamento imenso, e depois dele ter sugado tudo que ele pôde, ele pula fora. E aí, onde é que nós vamos achar esse homem? E muitas vezes nós achamos, mas ele já colocou fim no dinheiro, já transferiu para outras pessoas, vai responder criminalmente, vai ser condenado por estelionato e a parte financeira. Aí a mulher perde a parte financeira, perde o amor da sua vida e ainda vem aquela dor eterna, que é a dor psicológica que ela vai sofrer. Nossa. Por ter se envolvido com um estelionatário. E quando eu faço palestra para crianças, porque quando a gente fala de violência, eu sempre falo também, Fernando, que quando a gente vai falar sobre violência contra a mulher, nós não estamos só protegendo as mulheres, nós protegemos famílias. Então, quando eu for falar com as crianças, para ela identificar, os adolescentes, né, que estão iniciando um relacionamento, eu falo, olha, aquele amiguinho bonitinho da escola, que chega e fala assim para você, poxa, tô sem dinheiro hoje, pode comprar um cachorro quente para mim? Tô sem dinheiro do Uber para te ver, você pode pedir para mim aí? São pequenas coisas, mas é aquilo que ele pode tirar daquela menina hoje. E a garota que cede a esses pequenos pedidos, está criando um estelionatário que mais tarde vai pedir um carro, que mais tarde vai pedir uma casa, que mais tarde vai pedir o seu cartão de crédito e que vai levar a sua vida financeira à ruína. Nossa, doutora, foi muito mais além do que eu imaginei. E você também consegue atingir as adolescentes, o primeiro amor. Tudo tá ligado aí na violência contra a mulher. Por isso que eu acho muito importante que a gente consiga passar para as meninas, para as meninas que estão iniciando o relacionamento, para que elas também consigam identificar esses primeiros sinais dos abusos. Porque quando uma menina consegue identificar os primeiros sinais, ela fala assim, não é esse tipo de relacionamento que eu quero para minha vida. E já está resolvido aí. E ali ela já está resolvendo. E aí ela já passa para a amiga, olha, porque às vezes a menina está tão apaixonada que não consegue enxergar que aquilo ali é um golpe, que ele ali está tentando se aproveitar financeiramente para obter alguma vantagem. Então fala assim, olha, se atente, isso aí é uma violência patrimonial. Cuidado que ele pode ser um estelionatário. Então, o estelionatário já nasce estelionatário. Então, cuidado com aquele termo não, amiga, você está exagerando. Não, preste mais atenção nesses detalhes, porque eles são reais. São reais, muito reais. Doutora Ieda, eu quero agradecer demais a você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente, para nos educar, principalmente nós homens, desmistificar as violências, né? E nos fazer entender como a gente tem uma saída para viver melhor. Sim. Acredito, resumindo o nosso papo, que as mulheres precisam acreditar mais em si. Sim. E os homens precisam de educação, principalmente na infância e adolescência, para que sejamos formados, né, que os homens se formem homens. Com H. Isso. Vamos dizer assim, entre aspas. Homens de verdade. Na sua opinião, para finalizar, o que é um homem de verdade para você? É um homem que respeita a mulher
em todos os sentidos. É o respeito. Esse é o cara. É. Respeitar uma mulher, respeitar as suas escolhas, eu acho que é o melhor caminho para um relacionamento saudável. E existe. O respeito acima de tudo. Isso aí. E o amor vem como uma consequência. Consequência. Que legal. Doutora Ieda, seu Instagram a gente vai colocar aqui embaixo, mas você pode falar pra gente, caso alguém queira conversar com você no direct, tirar alguma dúvida, alguma mulher queira saber, ou homem, né? Sim. Queira saber mais do que não colocamos aqui, talvez. É adv.iedaguiar. Tá bom. Perfeito. Obrigada, Fernando. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada aqui à TV Alerj. Eu espero que essas palavras, que esses pequenos ensinamentos, porque foi bem pouco diante da vasta informação que é sobre violência contra a mulher, tenha atingido a vida de alguma mulher e tenha salvado alguma mulher. É isso que importa. Já valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigado, doutora Ieda, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente vai bater um papo com o Vitor Libra sobre educação física e todos os benefícios para a nossa vida de saúde, bem-estar e tudo mais que a gente precisa saber. E eu deixo vocês com uma mensagem dizendo o seguinte: nossas dúvidas, elas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar por medo de tentar. Tente sempre se empoderar, tente sempre ser feliz. Consiga, porque você pode. Até semana que vem. A gente se vê aqui na TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau.